E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa segunda aula do curso de Genética, vamos dar uma olhadinha bem rápida na parte da nomenclatura básica desta disciplina. É uma nomenclatura que a gente aprende lá no colegial ainda, mas é extremamente importante para nós conseguirmos dar seguimento nas aulas dessa disciplina. Não só para essa disciplina, mas também para a biologia molecular e celular, beleza? Bem facinho aí para a gente definir. Então, nessa aula especificamente, nós vamos conceituar o que é genótipo, fenótipo e alelo, o que é uma característica dominante recessiva e terminar definindo o que é homozigoto e heterozigoto. Beleza? Bem rapidinho aí. Então, vamos começar aqui conceituando o que é genótipo e fenótipo. Para a gente conceituar esses dois termos, vamos pegar uma característica comum às pessoas para a gente explicar. Por exemplo, cabelos castanhos. Para nós termos os cabelos castanhos, nós temos que ter a informação para codificar um produto que tenha coloração acastanhada e que esteja presente nos nossos cabelos. E essa informação está presente lá no nosso DNA. E quando a gente fala que a informação está no nosso DNA, ou temos uma informação contínua no DNA, nós temos um genótipo. E qual que é o genótipo dos cabelos castanhos? É um gene que vai codificar para uma proteína que tem uma característica castanha, uma coloração castanha que vai estar presente nos fios de cabelo. Então, para conceituar bem rapidamente, o genótipo é uma característica que está presente lá no nosso DNA, tá certo? Bom, o DNA por si, não faz absolutamente nada para promover a coloração dos cabelos, o gene por si, né? Ele tem a informação para codificar um produto que vai promover essa coloração acastanhada dos nossos cabelos. Então, quando o genótipo confere a característica para a coloração dos cabelos acastanhada, nós temos a expressão do genótipo. A expressão do genótipo é o surgimento do fenótipo. Então, se nós temos um genótipo que vai codificar para uma proteína que confere uma característica acastanhada aos cabelos, o fenótipo nada mais é do que a observação da coloração acastanhada dos cabelos. Bem simplesinho. Vamos definir agora de uma maneira mais generalizada, uma maneira mais geral, o que é genótipo e fenótipo. Basicamente, genótipo é a constituição genética do organismo e fenótipo é a característica observável da expressão do genótipo. Então, basicamente, nós temos um genótipo e esse genótipo vai apresentar uma característica. Essa característica, quando a gente observa ela, é o fenótipo, ou seja, o genótipo promovendo a sua expressão, tá certo? E uma observação importante é que nem todo genótipo leva ao surgimento de um fenótipo, mas todo fenótipo é proveniente da expressão do genótipo, ou seja, nós não temos fenótipo sem genótipo, mas nós podemos ter genótipo sem fenótipo. Como assim? Vamos pegar um exemplo de um gene qualquer. Então nós temos nosso gene normal e vamos pegar e fazer 3 mutações diferentes, tá? Mutação 1, mutação 2, mutação 3. Só que essas 3 mutações não vão alterar o que nós chamamos da sequência da proteína codificada ou a produção dessa proteína em questão, que vai dar a característica de um determinado fenótipo. Então, ou seja, nós temos 4 genótipos diferentes, possíveis, né? Só que nenhum desses 3 genótipos mutados, ou seja, diferentes, vão acarretar num fenótipo diferente, porque não acontece absolutamente nada. É possível ter alterações do genótipo sem ter um fenótipo novo, ou algum tipo de fenótipo diferente, certo? Mas, se nós temos um fenótipo diferente, uma característica observável diferente, com certeza é por decorrência de alteração, ou alguma alteração que ocorreu lá no genótipo. Beleza? Bem rapidinho para a gente conceituar. Vamos entender agora o que são os alelos, tá? Para a gente entender o que são os alelos, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos pegar um gene X. Gene, como eu falei para vocês, é o segmento funcional do DNA que vai codificar a informação para produzir uma proteína. Vamos pegar esse gene de um ser humano. Nós sabemos que os seres humanos são indivíduos diploides, ou seja, os cromossomos desses indivíduos vêm aos pares. O que é aos pares? Nós recebemos sempre um cromossomo da nossa mãe e um cromossomo do nosso pai. E ambos contribuem com 23 cromossomos diferentes. Então, todos os seres humanos possuem 23 pares de cromossomos diferentes. Então, nós temos que analisar sempre um gene, tanto do cromossomo que veio do nosso pai e do cromossomo que veio da nossa mãe. Nós temos 2 cópias de um mesmo gene. E aí vamos analisar aqui um mesmo gene. Observe o seguinte, que apesar de ser o mesmo gene, esse aqui do lado esquerdo tem
uma estrutura um pouquinho diferente desse gene, ou seja, uma sequência de DNA um pouquinho diferente desse daqui, mas é o mesmo gene. Como eles são diferentes, um é alelo do outro, ou seja, são variantes do mesmo gene. E a gente caracteriza, geralmente, esses genes por letras, né? Que pode ser uma letra minúscula ou uma letra maiúscula. Aqui eu coloquei aleatoriamente, tá? O A maiúsculo poderia ser esse e o A minúsculo poderia ser esse. Como poderia ser B, C, D, enfim. É uma letra maiúscula e uma letra minúscula, quando a gente vai estudar as características de recessividade e dominância, que eu vou explicar já já para vocês. Mas, basicamente, nessa condição, nós temos um mesmo gene com uma variância um pouquinho diferente um do outro, mas não deixa de ser o mesmo gene, tá? Então, definindo, alelos são formas alternativas de um mesmo gene. E sempre nós teremos dois alelos do mesmo gene, um proveniente do pai e um proveniente da mãe, beleza? E, obviamente, a gente tem que lembrar que quando a gente fala dois alelos, não significa que sempre eles vão ser diferentes em um segmento um do outro. Não, eles podem ser idênticos. Mas, para definir o que é um segmento gênico proveniente do pai e um segmento gênico proveniente da mãe, a gente sempre fala alelo também, entra dentro dessa definição, tá? E dominante e recessivo? O que significa esses dois termos? Vamos caracterizar primeiro para a gente explicar depois. Dominante é o gene que expressa suas características com apenas um único alelo, ou seja, é uma característica que não depende do parzinho de genes ali, depende de apenas de um único gene. E ele é sempre representado por uma letra maiúscula. E quando a gente fala de recessivo, é o gene que expressa suas características somente se os dois alelos, ou seja, se tivermos um parzinho ali daquele gene, estiverem presentes. E a gente sempre representa um gene recessivo, uma característica recessiva, por uma letra minúscula, né? Na verdade, o gene recessivo a gente apresenta ele por uma letra minúscula, beleza? Vamos entender isso aí explicando o que é homozigoto e heterozigoto para encerrar essa aula, beleza? Vamos começar aqui então pegando um gene X qualquer. E vamos analisar esse gene X tanto do indivíduo A como do indivíduo B. E como eu falei para vocês, os seres humanos são seres diploides, ou seja, os nossos cromossomos vêm aos pares, os 23 pares. Esse gene X nós vamos ter um cromossomo que veio da mãe e um cromossomo que veio do pai. O indivíduo B recebeu o alelo A maiúsculo do pai e o indivíduo A recebeu o alelo A minúsculo do pai. Já o indivíduo B recebeu o alelo A minúsculo da mãe e o indivíduo A recebeu o alelo A minúsculo da mãe também. O que nós temos de diferente aqui? Bom, se a gente observar o indivíduo A, tanto o alelo que veio do pai como o alelo que veio da mãe são idênticos. Tá? São recessivos, têm uma característica recessiva. Então, se eles são idênticos entre si, nós falamos que esse indivíduo ele é homozigoto. Ou seja, homozigoto significa que as características do mesmo gene é idêntica. E para o indivíduo B, nós temos um alelo que é dominante e um alelo que é recessivo, ou seja, as características deste gene, né, a variante é diferente deste daqui. Então, como eles são diferentes um do outro, nós falamos que o indivíduo é heterozigoto para este gene. E uma coisa importante, nós falamos que o indivíduo é heterozigoto para este gene, ou para um gene X qualquer. Ele pode ser heterozigoto para um gene e ser homozigoto para outro. Ele não é heterozigoto na sua constituição total, ou homozigoto na sua constituição total. É sempre pontual. E para a gente definir as características, o que é um gene dominante, um gene recessivo, uma característica recessiva e uma característica dominante, é sempre assim. O dominante aparece com mais frequência do que o recessivo, porque nós precisamos de apenas um único gene dominante para que a característica dominante apareça. Nesse indivíduo, como nós temos uma característica recessiva, um gene recessivo, né, um alelo recessivo do pai e um alelo recessivo da mãe, a característica deste gene vai ser uma característica recessiva, ou seja, o fenótipo observado pela expressão deste gene vai ser um fenótipo recessivo. Tá? E já no indivíduo B, como nós temos um alelo dominante, né, independente se nós tivermos outro alelo dominante aqui ou este alelo recessivo que a gente está observando aqui, a característica observada vai ser dominante, porque nós precisamos de apenas um único alelo dominante. Se esse indivíduo fosse homozigoto, ou seja, tivesse os dois alelos dominantes, a característica também seria dominante. Tá certo? Mas e aí, você me pergunta, como é que a gente faz para saber se é dominante ou se é recessivo aquele gene? Isso é com base nos estudos que são feitos na observação
do fenótipo. Então vê a estrutura do gene, observa a sequência dele e vê que se um fenótipo depende da mesma sequência duas vezes, ou seja, tem um par dessa sequência para apresentar essa característica, experimentalmente a gente fala que determinado segmento, determinado alelo é recessivo. Se ele não apresentar essa característica e for dominante, aí a característica observável vai ser dominante. Tudo isso é determinado experimentalmente. E aí, para a gente traçar um perfil para entender no heredograma, que a gente vai estudar isso aí com mais afinco à frente aí nas aulas de genética, a gente vai usar bastante esses termos de recessivo e dominante. Beleza? Então foi essa referência aí que eu utilizei para vocês, o Snyder e o Simmons, Fundamentos de Genética. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página do grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar, também pode. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.